Livro de Eclesiastes, é o 21º livro da Bíblia, ainda um livro considerado da série dos livros poéticos, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É um livro muito assim compreendido por muitos, um livro que assim acho que nem todos estão preparados para ler. É um livro aqui nesse livro Salomão está falando, ele se dedica, a compreender o sentido da vida. Ele fez tudo, como ele diz no início, né? No capítulo 1, fala da vaidade de todas as coisas terrestres. Nesse sentido aqui de vaidade, no sentido assim, que tudo nessa vida é temporário, né? Passa tudo rápido demais. E ele fala muito no termo também debaixo do sol, né? Que significa as coisas terrenas, se refere às coisas terrenas. No capítulo 2, né, ele fala dos prazeres e a riqueza que não dão felicidade. Então ele buscou em fazer algumas coisas na sua vida que não trouxe sentido nem satisfação, como as obras sociais, se dedicou à sabedoria, à literatura, à escrita, e nada disso ele encontrou sentido. Então, quando chega no capítulo 3º, ele fala que há um tempo para todas as coisas, né? E é muito conhecido. O capítulo 3, versículo 1, por exemplo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. Então, no capítulo 4, ele fala dos males e as tribulações da vida, né? No capítulo 5, ele dá vários conselhos práticos, né? E no 6º, é lícito gozar os bens que Deus deu, mas esses não podem satisfazer a alma. As vantagens e o sofrimento da paciência e da moderação, no capítulo 7. A obediência devida ao rei, no capítulo 8. No capítulo 9, as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. No 10º, ele fala da loucura, que a loucura é a causa de muitas desgraças. No capítulo 11, ele façamos o que é bom, no tempo oportuno. Tem um versículo também que é aqui que eu acho muito importante, ele diz que o final das coisas é melhor do que seu início. No capítulo 7, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então isso aí realmente tem muito a ver com como ele finalizou. Então, no final, ele chega à conclusão. Qual é a conclusão que ele chega? Que nada nesta vida tem sentido, né? Então, ele dá um conselho aqui no capítulo 12. Ele diz assim para o jovem, né? A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Eu acho que isso foi um pouco do que Salomão viveu, né? Ele está falando de toda a sua experiência de vida aqui, porque bem sabemos como ele começou a grandiosidade do seu reino, né? A riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão. Nunca houve ninguém como Salomão, isso é dito na Bíblia, mas no final de tudo, na sua velhice, quando ele escreve esse livro, né? Todos, de acordo com as pesquisas, ele escreveu já quando ele estava velho, no final de sua vida. E aí eu quero ler para vocês o final, a explicação de todo o livro, o sentido que ele encontrou está em Deus. Enquanto nossa alma estiver inquieta, aflita, amargurada com as coisas desse mundo, se nós não verdadeiramente tivermos um encontro com Deus, né, através de seu Filho Jesus, porque nesse tempo aqui, Jesus estava desde o princípio, mas muitos ainda não conheciam, né? Então era falar Deus, né? Deus que era o Criador, né? E a pessoa que eles se comunicavam era Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos profetas, né? Mas hoje, o único que nos leva a Deus é Jesus, o mediador. Então, Jesus é que dá alegria para nossa alma. E eu quero ler aqui o finalzinho do capítulo 12, porque é engraçado que ele começa, no início ele menciona muito, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E no capítulo 12, já no final, ele repete esse termo, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas aqui ele encontra o verdadeiro sentido da vida. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Versículo 10 em diante. Procurou o pregador, porque esse livro, no sentido, na tradução hebraica, é traduzido como pregador. Eclesiastes vem do grego. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações.
que nos foram dadas pelo único pastor. O pastor aqui está com letra maiúscula, né? E demais, diz do filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. Então, aqui é a conclusão final. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. É isso, gente.